Fala, meus amigos, como estão? Mais um episódio do Nexus Podcast no ar e, sem dúvida nenhuma, uma satisfação muito grande ter vocês aqui conosco. E hoje nós estamos com dois convidados muito especiais. Estamos aqui hoje com o Maurício Bulhões e estamos também com o Moacir Veiga. Hoje no Nexus Podcast recebemos dois baianos que fazem acontecer no mercado. Os irmãos gêmeos e empreendedores Dr. Maurício Bulhões, referência em odontologia digital e liderança clínica, e Moacir Veiga, fundador na área de tecnologia e produtos financeiros. Com trajetórias complementares e visão de dono, vamos falar de gestão que gera confiança, preço e KPIs, erros que ensinam e o futuro com IA. Aperte o cinto, estratégia prática, decisões difíceis e bastidores reais. Agora! E hoje esse episódio vai ser muito especial. Por quê? Porque, como eu costumo dizer com muita frequência, o sucesso ele não acontece por acaso, né? O sucesso ele deixa um rastro, ele traz uma caminhada. E hoje nós vamos aprender por meio do bate-papo aqui com o Maurício, com o Moacir, como é que eles conseguiram, como que eles fizeram para chegar lá. Então, quais foram as dificuldades? Qual foram aqueles acertos-chave? Então, tudo isso, não perca, porque vai ser muito bom. Então, começando logo, uma pergunta bem interessante que as pessoas normalmente se fazem. Qual era o cenário antes na Bahia? Traga um pouco para a gente, por favor, esse contexto. Qual era o cenário lá atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás? E qual é o cenário hoje? O que é que mudou? O que é que tem de vantagem? O estado da Bahia está passando por uma transformação bem relevante, né? Tanto da parte do ecossistema de tecnologia, quanto das oportunidades de indústrias novas que foram surgindo ao longo desse período aí. Aí eu trago principalmente a ênfase no agro, energia renovável, mineração e entre outras coisas que começaram a chegar de forma mais próxima agora, né? Então, os últimos 10 anos aí, acho que a principal transformação que eu acompanhei, eu fiz parte de um pouco disso, tem a ver com o ecossistema de startups e de inovação. O baiano, o nascimento, ele já é criativo, ele é diferenciado, né? E muito disso, na verdade, eu sempre trouxe, porque aqui a gente sempre teve que trabalhar com pouco, né? Muita escassez. Então, isso torna a gente realmente criativo. E não é à toa que saiu daqui as maiores cabeças, né? Em relação ao mundo do marketing, da parte de criatividade. E a gente começa a trazer, de 10 anos para cá, cases relevantes de startups que foram criadas aqui, que hoje valem acima de bilhão. Então, isso para a gente veio mudando esse cenário. Quando eu comecei lá atrás, que eu fui convidado para participar de um projeto novo, eu estava saindo de um exit que eu tinha feito numa instituição financeira e tinha um projeto de montar uma startup no segmento de consolidação de investimentos. Obrigado. Eu iniciei essa parte de investimentos lá em 2002, 2003. Passei minha vida inteira no mercado de capitais. E esse desafio me deparei com ele em relação a iniciar um negócio tech, totalmente novo, em que era um segmento que eu não dominava. Eu conhecia de produto, eu conhecia da indústria do mercado de capitais, mas não entendia o que era ter uma startup. Como muitos, né? Então, esse segmento, ele é muito recente. E isso foi uma experiência transformadora, porque eu tive que começar do zero e entender cada etapa de criar uma empresa, criar um app, criar um software, entender como é que o mercado faz essa leitura e fazer de fato um produto. Acho que o maior desafio, na verdade, é você fazer um produto realmente e que ele seja disruptivo e que ele tenha um apelo que as pessoas utilizem. Perfeito. E isso não é fácil. Montar layout, montar UX UI, isso faz parte do produto. O código a gente consegue até arrumar fontes para poder desenvolver ele, mas fazer o produto e fazer com que muitas pessoas utilizem esse produto, acho que é o grande desafio. Perfeito. Aí tem a questão do Kinvo, né? Sim. Voltando só um pouquinho, para quem não conhece o que é o Kinvo, o que é o Kinvo, qual foi a ideia dele e até mesmo quando teve a parte da venda, né? Sim. Qual é a ideia dele? Só para quem ainda não conhece. Vamos lá. Quando eu vim no mercado de capitais, eu já desenvolvia um pouco de tecnologia, desenvolvi todo o software da TVM que a gente montou, a gestão financeira que a gente teve, né? Perfeito. Então eu já tinha um pouco do que eu queria para o mercado. E qual era a grande dor no mercado?
todo mundo tinha investimentos espalhados em vários lugares e ninguém sabia qual era o resultado desses investimentos. Perfeito. Então, não sabia se aquela aplicação ela estava dando um resultado acima do mercado, dentro do mercado ou abaixo do esperado. Perfeito. E nenhum gerente te dizia isso. Então, a gente começou a identificar que as pessoas começaram a estudar, entender um pouco sobre investimentos e começaram a buscar mais informações. E qualquer ferramenta que você tinha disponível naquela época paga era muito cara. Perfeito. Então, não era viável. E a gente lançou o primeiro consolidador de investimentos do Brasil. Perfeito. Realmente foi um negócio disruptivo à época, chamou a atenção de muita gente e foi um business curioso, porque naquela época a gente teve também a felicidade de conhecer e trazer como sócio o Thiago Nigro, né? Hoje é o maior influenciador financeiro do mundo. Ele viu o app, ele se apaixonou pelo app, se envolveu pelo app, começou a utilizar o app realmente. E a gente conseguiu, juntos aí com o time da gente, ele transformar no maior app de consolidação de investimentos do Brasil. Ao longo desses anos, aí, a gente lançou isso em 2017, até a venda que ocorreu em 2021, a gente passou com mais de 1 milhão de usuários, e a gente chegou a consolidar 250 bilhões de reais de investimentos aí, da carteira que a gente tinha, de forma recorrente. E até hoje é um app relevante e reconhecido no mercado. Então, foi uma experiência realmente disruptiva, uma experiência imaginável no início, que a gente começou lá pequenininho, uma sala de 4, 5 pessoas, criando aquilo do zero, identificando um mercado potencial. E fazer essa transformação realmente é muito bacana, é muito Parabéns, excelente, excelente. E o negócio disruptivo, ele tem uma vantagem, né, a longo prazo, porque ele traz algo de novo, traz algo de diferente, mas no primeiro momento ele precisa quebrar uma barreira. E aí, voltando um pouquinho para o ponto da odontologia, a gente pode falar que um laboratório 100% digital e o primeiro da Bahia, ele é disruptivo, né? Então, conta um pouquinho da história do o Maurício, né? Ele tem vários negócios e muito ligado à parte de odontologia, né? Tanto a parte clínica como a parte laboratorial. Então, conta um pouco da dificuldade de ser disruptivo também e trazendo também para o contexto da Bahia, por favor. Léo, é sempre um desafio, né? Empresariar no Brasil. Eu costumo brincar, na verdade, que é plantar arroz no sertão. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje de crédito, né, de incentivo. Então, realmente, assim, é um projeto antigo, né? O primeiro sistema, CAD/CAM, eu comprei lá atrás há 14 anos e fui de um laboratório parceiro, a gente fez uma sociedade conjunta nessa máquina. Então, eu sempre fui apaixonado por tecnologia e inovação. Saberia que seria transformador. Mas eu não era o dono do laboratório na época. E o conceito do ByCard já começou com esse DNA de inovação, de tecnologia. E aí tem um ponto focal muito importante. É quando a gente mistura o amor que a gente tem pela profissão, pela possibilidade de empreender e inovar. E eu acho que o grande sucesso do ByCard hoje se atribui muito a isso. Eu montei o laboratório que eu gostaria de trabalhar, né? Eu me coloquei na posição de cliente e na posição de empresário. E aí eu consegui entender um pouco desse universo. E de lá mesmo, como você falou, né? A gente foi o primeiro laboratório 100% digital, full digital do estado da Bahia. E a gente buscou realmente trazer esse recurso de scan-service, de ter o tratamento realmente realizado 100% dentro do fluxo digital, que a gente sabe que traz precisão, traz o tempo menor de tratamento, gera a possibilidade de vários materiais. E isso realmente é disruptivo, isso muda a vida do dentista na rotina clínica, porque ele começa a receber os tratamentos de forma mais rápida, de forma mais assertiva também. E ao mesmo tempo, para a gente como empresário, a gente vai colhendo, na verdade, ao longo da vida, pela questão de ser pioneiro. Perfeito. Como já disse, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, tem um detalhe que é bem importante. A gente está começando a colher o fruto agora do digital nesse exato momento. Por quê? Porque o número de dentistas que está entrando no processo do digital já percebeu que isso é um caminho sem volta, ele é crescente a cada ano, né? Está se multiplicando de forma muito rápida. Primeiro porque essa tecnologia vem se barateando. Então, já tem vários scanners no mercado hoje a um custo bem mais aceitável do que era, né, há 5, 6 anos atrás. Praticamente custa hoje 1/3, 1/4 do valor. Perfeito. Isso gera inserção, né? E automaticamente a gente tem também uma evolução desses equipamentos.
A experiência hoje de escaneamento é uma experiência muito favorável. E fica fácil de convencer hoje o profissional quando ele tem uma experiência tão positiva. Perfeito. Excelente. Muito bom. Para quem não é da área, o que é que significa a odontologia digital para o paciente, né? É um tratamento mais rápido, é um tratamento melhor, um tratamento mais seguro? O que é que significa a odontologia digital? O que é que o BICAD, né, que é o laboratório, ele agrega para o paciente? De forma simples, né, a gente consegue hoje evitar o que seria a moldagem, e a gente faz um escaneamento, que é uma moldagem digital, e a gente utiliza ferramentas, né, como a fotografia do paciente, o escaneamento da face do paciente, para fazer o desenho do sorriso. Esse desenho do sorriso acaba gerando um material, né, um tratamento muito mais assertivo sobre formato de dente, sobre a curva do sorriso, Perfeito. sobre os aspectos que trazem realmente um resultado estético, né, com um padrão muito acima. Para você imaginar que isso era feito de maneira totalmente manual e artesanal. O técnico tinha apenas, né, a referência de um modelo de gesso e ele fazia isso à mão livre. Hoje a gente faz software CAD, né, e faz isso com o auxílio da engenharia e auxílio de várias ferramentas. Então a chance de a gente ter sucesso num tratamento como esse é infinitamente maior. Perfeito. Perfeito, perfeito. Excelente. E voltando agora, né, da porta para dentro, falando um pouco sobre a parte de gestão dessas empresas. O que é que vocês consideram como fundamental? Que tem que ter muito cuidado, questão de fluxo de caixa, fluxo da pessoa física com a pessoa jurídica, principalmente naqueles casos que a empresa ainda é menor, né, um ME que está começando. O que é que vocês veem como muito importante e principalmente como dica, né, para quem está assistindo? Acho que a principal coisa é você ter o negócio na mão desde o primeiro dia, né? Então, contrate um RP simples, mas separe exatamente o que é custo da empresa, diga qual é o seu prolabore, se ele pode ser recebido ou não, se a empresa gerar esse dinheiro ou não, e segregue isso de forma muito clara. O primeiro grande erro que as pessoas cometem é misturar a vida pessoal com a vida da empresa e misturar as duas finanças, né? É muito comum a empresa estar quebrada e o cara tá rico, né? Ele está gastando, na verdade, o dinheiro que não é dele, é da empresa. E a empresa ela tem que ser tratada com uma personalidade completamente separada, que ela tem a vida dela própria e que ela tem que seguir, na verdade, a estratégia baseado no que a empresa precisa, e não o que o proprietário acha às vezes que ele precisa. Perfeito, perfeito, excelente dica. Se você quiser ver. Eu atribuo muito essa questão do sucesso da empresa quando você consegue montar uma equipe eficiente. Mais do que isso, quando você consegue cuidar dessa equipe. Perfeito. E ela cola contigo, né, dentro do processo, como dono mesmo, né, e quer fazer dar certo de qualquer jeito. Então, os desafios do negócio são naturais. A gente vai ter momentos difíceis, como foi a pandemia, que afetou o fluxo de caixa de muita gente. Mas o que eu digo, acima de tudo, é persistência, coragem e resiliência. Empresariar no Brasil não é nada menos do que isso. O cara que empresaria no Brasil, empresaria em qualquer lugar do mundo. Uma outra coisa bacana para trazer é o seguinte, e esse é um dado, tá? Hoje mais de metade das startups que quebram, o motivo não é o produto, não é a startup, é problema societário. Então, outra coisa muito importante é com quem você casa, né? Com quem você traz para o business. E aí pega o gancho do que o Maurício trouxe. Às vezes, negócio pequeno de tecnologia, você não tem funcionário, você tem sócio. Porque esse cara, ele entra para o negócio, ele aporta tempo, ele se dedica, ele termina ajudando a criar o negócio também. Então, isso é bem importante. E junto com isso, acho que tem a ver com toda a parte de governança, né? Perfeito. De como você, na verdade, se relaciona com essas pessoas dentro da empresa, quem de fato é necessário que seja sócio ou não. E, obviamente, independente de ser sócio, o time ele tem que ser muito coeso, né? Ele tem que estar muito envolvido com o processo. Você pega essas gerações mais novas, elas mudaram muito a cabeça em relação a tempo e dinheiro. Perfeito. Os caras hoje, eles preferem ganhar menos e ter uma vida mais equilibrada, mais saudável, do que ele mergulhar a fundo e não ter limite em relação ao que ele vai desenvolver, ao que ele vai trabalhar, ao que ele vai entregar. Perfeito. Perfeito. E um ponto também trazido, essa questão da formação do time. Isso é muito importante. Agora, nesse cenário que a gente tem, principalmente nas empresas que eu conheço um pouco, de algumas que vocês são sócios, são fundadores, são áreas muito técnicas. Na parte de programação, existe um boom, né? Mas a gente sabe que aquela peça diferenciada sempre é mais difícil. Na parte de laboratório, não é diferente. Então, como garimpar? Tem algum segredo? Como formar um bom time? Léo, eu costumo dizer que é o seguinte:
Você não consegue transformar uma pedra de baixa qualidade numa pedra brilhante. Perfeito. Então, acho que a primeira coisa é escolher uma boa pedra, que eu falo que é um bom perfil, uma pessoa que seja, né, comunicativa, idônea, correta, porque o aprendizado, né, e o resto do dia a dia, você consegue lapidar. Perfeito. Então, o que eu acho que o principal é a gente observar o comportamento, a essência da pessoa, né? Tudo mais aí a gente consegue construir junto e ter vontade, né, acima de tudo. Então, hoje, quando eu vou contratar alguém, é a conversa olho no olho, é entender hoje qual é o propósito dessa pessoa e se ela casa com o propósito do negócio, né? Em Perfeito. termos de seriedade, de estar ali vinculado, de estar ali conectado de fato ao negócio. Perfeito. Excelente. Eu acho que, assim, tem várias formas de fazer isso, né? Você vai desde o headhunter ali até é, indicação, enfim. Mas no fundo, durante o processo de você construir um negócio desse, você vai conhecer as pessoas. E tem uma parte disso que é feeling. Então, você percebe, na verdade, quem é fora da curva e quem não é, no arriar das malas, no trabalho. E aí você tem que ir filtrando. Uma coisa que eu achei interessante, até de uma empresa de um amigo próximo, ele todo ano renova a base em 10%. Então, ele- os 10 que performaram menos, ele troca e traz gente nova. E quem tá voando, ele vai incentivando. Perfeito. Na verdade, várias empresas já fazem isso há muito tempo e acho que assim, meritocracia, né, ela é muito importante também. Então, é daí que você escolhe quem vai ser seu sócio, quem vai seguir com você. E a única coisa que eu acho que é importante é, primeiro, quem for muito bom, abrace, agarre e traga para ser sócio, porque não é fácil encontrar essas pessoas, né? Normalmente a gente passa por um processo bem, bem doloroso. E mais do que isso, assim, todo mundo vai ter problema, uns vão ter qualidades, outros vão ter outras. Eu aprendi ao longo desse tempo a fazer o seguinte, focar nas qualidades. Boa. Boa. E tentar tirar o que eles têm de melhor. Boa. Então, acho que é isso que a gente termina trazendo. E outro processo é um processo que é muito importante também, que é de liderança. Então, liderança, na verdade, de construção, de admiração, e não a liderança da porrada, né? Da imposição. Então, eu também não acredito em nenhum negócio que ele é feito e construído na base da porrada. A gente tem vários exemplos no Brasil aí, de cases que foram construídos dessa forma, mas hoje em dia, isso meio que desapareceu, né? Você É. não vê mais alguns casos Não é que mais- você via de Banco Garantia, Ambev e por aí vai, né? De outras empresas que a cultura sempre foi essa. Perfeito, excelente. Muito bom. Então, já deu para ver, só por esse começo, a qualidade do conteúdo do nosso podcast de hoje, né? Então, mais uma vez, já agradecendo e falar um pouco dos nossos apoiadores, né? Então, falar um pouco da AGS Tech. Se você está precisando de serviço especializado em notebooks, assistência técnica, cabeamento estruturado, backup em nuvem, virtualização de servidores, CFTV, então vai uma dica. AGS Tech. Eles têm um atendimento que eu posso garantir. É um atendimento diferenciado. Então, tudo que você, ou residencial ou empresarial, precisar em termos de tecnologia, em termos de backup em nuvem, tudo o que precisar para produtividade, a GS Tech. Pode entrar em contato. Os contatos estão aqui na descrição. E falar também sobre nosso outro apoiador, que é a Dom de Presentear. Todos nós temos, às vezes, uma dificuldade em presentear alguém. Seja uma pessoa que está fazendo aniversário, seja um colaborador que a gente quer dar um mimo. Então, o que é que a gente pode fazer? Dom de Presentear. Entre em contato também, a descrição está aí. São presentes diferenciados que, com certeza, vão surpreender. Muito bem, queridos. Então, falando um pouco agora sobre um assunto que está muito em alta, é a inteligência artificial. De que maneira hoje, nas empresas que vocês cuidam, que são sócios, que são diretamente ali trabalham, de que maneira a IA já economiza tempo, né? Já tem um processo estabelecido hoje que ajuda muito o fluxo de trabalho? Como é que vocês têm enxergado atualmente já? A IA, a gente fala de IA há muito tempo, né? Aí, quando eu desenvolvi o Kivo lá atrás, em 2017, tinha falado de IA. Mas ela passou por uma movimentação nos últimos 2 anos absurda. E o que te fala hoje, a grande disrupção que a gente enxerga hoje, ela não chegou talvez nem a 10% do que ela vai conseguir fazer de capacidade. Então, a IA hoje ela tem ajudado muito no foco em produtividade, ela tem sido uma ferramenta extremamente eficiente, ela tem um grau de evolução muito rápido, então as ferramentas elas vão brotando a cada semana e vão tendo evoluções muito grandes.
Na empresa da gente, nas coisas que a gente tem feito, essa cultura de uso da IA, ela nasceu junto com a IA, então a gente vai olhar muito para isso. Da parte de programação, ela mudou completamente a relação entre o programador e a forma de programar. Perfeito. Então ela virou uma ferramenta de apoio enorme, tanto da construção do código, da velocidade e da qualidade desse código. Então ela na parte de imagem e vídeo, você também que atua nessa área, não. Tu tem um impacto hoje também enorme, né? Então as agências digitais passam a sentir bastante também, ou as que identificaram isso como ferramenta conseguiram ampliar bastante o negócio, acelerar o negócio, aumentar a margem. E esse é o caminho, né? A IA, na verdade, ela vai ter um impacto de disrupção, se fala em 200 vezes o que teve a Revolução Industrial lá atrás. Então, esse processo, ele é irreversível, ele não vai parar mais, ele só vai para frente, né? Quando você começar, e já está acontecendo agora, assim, você falar que iria acontecer talvez isso em 2030, que é você jogar IA em nível de consciência numa parte de humanoides e robôs. Isso já acontece hoje, né? Você já tem hoje fabricantes de carro fazendo carro de ponta a ponta sem nenhuma intervenção humana. Então você já tem muita coisa hoje sendo feita dessa forma. Hoje, basicamente, toda a parte de agro, a mecanização, ela é totalmente autônoma e via telemetria. Então, da saúde nem se fala. Você já tem hospitais hoje operando boa parte utilizando já IA para diagnóstico e tratamento. Você tem escolas que hoje já 100% todo o conteúdo ensinado já não tem professores humanos. Então, é um processo de disrupção e de mudança muito grande, muito grande. O que eu posso dizer é que os negócios tradicionais que não conseguiram enxergar isso ainda, eles já estão atrasados, tem que ter muito cuidado para que esse gap, na verdade, não vá crescendo, porque quem está iniciando agora já olhando para IA com um modelo plataforma que vai auxiliar todo esse processo de melhoria de produtividade e imagem, vai começar a buscar esse mercado e vai terminar ajustando em preço na frente, né? Então, é muito importante estar atento ao que está acontecendo. E lhe digo, 90% das empresas, não menos que isso, não estão ainda enxergando o tamanho dessa mudança. Tá muita gente ainda usando IA de forma pessoal para fazer um documento, para ler um processo, ler um diagnóstico, fazer uma consultoria. Tem muita gente utilizando chatbot com IA para fazer atendimento e está achando que isso, na verdade, é inserir IA no negócio. E não é. Perfeito. Muito bom. Léo, no meu negócio a IA já entrou atropelando, de fato, né? Hoje, como eu te falei, a parte de escaneamento hoje já é integrada ao IA. Ela já consegue, né, limpar esse escaneamento, não permitir que tenha falhas. Então, na parte da desenho CAD mesmo, né? Desenho do sorriso, também você já tem auxílio da ferramenta IA. Eu acho que a IA hoje já está presente em todos os segmentos, né? Na saúde não ia ser diferente. E acho que vai ser uma revolução, como foi a internet alguns anos atrás. Conectou o mundo, globalizou o mundo. As pessoas começaram a ter acesso à informação. Só que a IA tem uma proporção muito maior do que tudo isso. Perfeito. Né? Porque ela consegue trazer, além de dados, ela consegue trazer soluções. Né? Então, hoje, coisas básicas como uma agenda inteligente, você já consegue rodar isso via WhatsApp, você consegue rodar isso via plataforma. Então, tem uma entrega realmente que eu acho que as pessoas têm que gerar um entendimento, como o Moacir falou, de se colocar já à frente, porque, mais uma vez, quem sai na frente já consegue entender todo o processo, tem uma chance melhor de se posicionar. E o mercado é competitivo, a gente sabe disso. É verdade. Perfeito, perfeito. E ela entrega uma coisa para mim, para quem está começando agora, está começando a estudar, primeiro, tem que ter já um uso diário frequente, mas ela entrega uma coisa para mim que não tem limite, e isso é muito precioso, que é conhecimento. Então não tem nenhum assunto que você não consiga tratar dentro da IA, né? Basicamente hoje tudo que você quer saber, ou quer aprofundar, ou quer entender, ou quer mudar de nível, você pode aprender usando IA. É porque a IA trouxe essa, podemos dizer assim, democratização, né? Porque antes, determinado conhecimento, pelo menos a informação, às vezes não estava acessível, né? Hoje a gente pode dizer que ela está acessível, porque você tem ferramentas de IA gratuitas, que elas vão entregar aquilo que você precisa saber, né? Então, hoje, as pessoas não têm mais aquela limitação que ela tinha para
ter o conhecimento de determinado assunto, elas tinham que investir, e às vezes para ter esse investimento, para fazer um curso, né? Pelo menos a informação básica, ela ficava mais limitada. Hoje a gente já conhece, por meio da IA, uma introdução ao assunto. Não que aquilo vá resolver a vida dela no primeiro momento, mas ela não precisa ser mais uma, entre aspas, um analfabeto naquele assunto. Isso resolve muita coisa. Agora, por outro lado, a gente sabe que existe, entre aspas, um problema, né? Que é a questão daquela profissão, né? Que a gente sabe que boa parte delas vão deixar de existir, né? Então, como é que vocês enxergam isso, né? Dentro do cenário empresarial mesmo? O que é que vocês acham que vai mudar em termos de contratação e de que maneira as pessoas elas poderiam também estar atentas, já não olhando mais pelo lado do empreendedor, mas olhando pelo outro lado do consumidor? De que maneira elas poderiam estar atentas? O que é que vocês conseguem mensurar nesse sentido? Acho que a primeira grande coisa que tem que olhar é para onde o mercado está indo e começar a se conectar de fato, né? Perfeito. E começar a estudar, pegar a IA mesmo e falar, IA, para onde é que está indo o mercado? Quais são as carreiras novas? Onde é que eu posso me especializar? Onde é que está o gap hoje? Perfeito. Por exemplo, hoje talvez uma das carreiras mais requisitadas do mundo é o cara que trabalha com prompt de IA de forma profissional. Verdade. Então, hoje é uma das carreiras que mais paga. Então, a primeira grande mudança é essa. A segunda questão, acho que é bacana isso, eu estava outro dia numa palestra do Nizam e perguntaram, tipo assim, e a questão da educação para quem não tem condição? E a resposta dele foi muito clara, foi assim, meu amigo, hoje você não tem desculpa para isso, tá? Qualquer pessoa tem um celular, está conectada na internet, consegue baixar um app de IA. Se ele quiser entrar no MIT, tem trocentos cursos de especialização gratuito. Meu pai decidiu trabalhar como assessorista no elevador porque ele queria ter tempo para estudar e virar auditor fiscal e virou. Então, assim, utilizar, na verdade, a falta de acesso hoje não é desculpa. Não é mais desculpa, é verdade. Então, o mundo é de quem quer, é de quem vai atrás, é de quem vai buscar. Então, não é diferente isso, não. Porque acesso à informação vai estar disponível aí o tempo todo. Então, é só ir buscar. Perfeito, perfeito. Léo, eu penso hoje o seguinte, aí tem algo muito positivo, que é otimizar os processos, é facilitar, é trazer novas ideias, ao mesmo tempo para deixar a gente um pouco mais preguiçoso, porque a questão do efetivo, do pensar do dia a dia, de buscar realmente soluções pessoais, a gente está delegando isso hoje a uma inteligência artificial que consegue ser muito mais efetiva, porque tem muito mais informação que qualquer um de nós. É verdade. E ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que utilizar e entender que o mundo lá atrás houve mudanças importantes. Vou dar um exemplo. Lá atrás tinha um cara que é o alfaiate, que ele fazia seu blazer sob medida e fazia todo esse processo e era contratado. Veio agora a indústria vai acabar com o alfaiate. De fato, você quase não vê mais alfaiate hoje, é a coisa que virou uma situação meio que de luxo, uma coisa, né, com outro formato. Mas você vê que o cara que era o alfaiate, ele virou chefe de produção numa empresa de têxtil, né, que faz os cortes, que faz todo o processo. Então, eu acho que as coisas vão se recolocar. Acho que é uma posição que o cara ele vai sair daquele lugar, vai se capacitar e vai assumir uma nova posição. Novos empregos vão surgir também, novas demandas vão surgir. Perfeito. Então, acho que isso vai ser um ajuste natural que vai acontecer ao longo do tempo. Perfeito. Estava vendo um podcast com o CEO do iFood, o Diego Barreto, se não me foge a memória, né? Ele falando que eles trabalham muito na plataforma atualmente com IAs proprietárias, né? E que uma dessas IAs que eles têm, a que eu achei particularmente mais interessante, que percebe a demanda que está tendo de pedidos e que não são cobertos por nenhum restaurante da região, né? Então, por exemplo, tem numa determinada região muitos pedidos que são feitos, por exemplo, de tapioca, né? Mas não tem ninguém ali na região que forneça aquela tapioca. Mas existe uma quantidade de pedidos significativa. Então, a própria plataforma, por meio da IA, ela busca nos restaurantes, por meio do menu, quem tem ingredientes que poderia fazer aquela tapioca. Indica. E já manda essa informação para alguns restaurantes, avaliando o tipo de restaurante, porque às vezes o restaurante é muito grande e não faz sentido, mas para uma padaria faz muito sentido esse tipo de venda, né? Então manda a informação e diz que tem necessidade de pedido. Se ele não gostaria de colocar no cardápio dele. Com um botão a pessoa coloca no cardápio e aquilo começa a ser vendido.
O iFood está virando, fora um business de logística e gestão, na verdade, da venda de alimento, é um business de inteligência, né? Isso. E eles, inclusive, estão saindo do Brasil, estão indo para a Europa. Isso. E isso, na verdade, a gente entende que para IA o grande insumo, o grande petróleo é dado. Então, Exatamente. esses dados, eles bem trabalhados, bem estratificados, ele traz muito resultado para esse tipo de negócio. É exatamente isso, exatamente isso. Agora, trazendo agora um pouco mais para dentro de casa, né? Como a gente sabe, a gente vive de erros e de acertos, né? E a gente aprende com os dois. Talvez a gente aprenda até um pouco mais com os erros. Dá para trazer algum erro que teve lá atrás, alguma coisa que parecia que ia tracionar, mas não tracionou, alguma coisa que parecia muito bom, mas que não funcionou? Dá para trazer uma coisa para a gente de aprendizado? Claro, sempre tem. E, aliás, eu acho que falo isso todos os dias, falo isso para meus filhos, inclusive. A gente veio no mundo para aprender. Então, eu tento aprender alguma coisa todos os dias. Perfeito. E, obviamente, a gente erra, né? E o processo de aprendizado, o erro faz parte do processo de aprendizado também. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é da cabeça da gente saber de forma muito clara o que a gente quer e o que a gente não quer pra gente. Eu tava vendo fizeram uma pergunta a IA e a pergunta era sobre longevidade e saúde, né? E aí o que ela responde é o seguinte: não adianta você estar academia em dia, não adianta você ter alimentação perfeita, não adianta você estar com todos os indicadores ótimos se todo dia você está liberando cortisol o tempo inteiro. Trabalha com o que você não gosta, não consegue fazer o que você não tem vontade, não está numa relação que não é bacana. Isso, na verdade, destrói as pessoas. Então, essas pessoas são as pessoas que morrem jovem, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aí, para a gente tentar não errar, é fazer o que a gente gosta. E isso foi uma coisa que, às vezes que eu saí do curso, eu tentei voltar rapidamente, que acho que a vida é muito, muito rápida, muito curta para a gente desperdiçar fazendo coisas que a gente não gostaria. Acho que a segunda coisa que eu traria também de erros que eu já cometi é não dar atenção ou aprofundar determinados negócios. Perfeito. Então, todo negócio que você está, se você vai entrar, você define logo qual o seu posicionamento. Ou você é investidor e vai acompanhar, ou tem alguém que acompanhe, ou você está dentro do negócio tocando o negócio. Porque não existe negócio sem dono. Negócio sem dono, ele tá morto. Verdade. Ele só não sabe que fechou. Vai fechar ainda, mas ele tá morto. Tá morto. E eu já perdi alguns negócios por causa disso. Então, é muito importante. Se você vai botar qualquer dinheiro em qualquer negócio, saiba que você tem que acompanhar aquilo que você está fazendo. Então, é bem importante isso também. Acho que erros mais... Os outros erros são esses que a gente vai cometer sempre. Às vezes de escolha de pessoas que você vai ter que pagar para ver realmente. Não tem jeito, faz parte do dia a dia. E uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas cometem, eu acho que é um erro também, e eu errei uma vez lá atrás e passei a dar muita atenção em relação a isso. Gaste muito mais tempo entendendo um produto, definindo estratégia, aprofundando, criando o apelo necessário que esse produto tem que ter dentro do mercado, do que desenvolvendo. Às vezes as pessoas partem para o mercado para desenvolver algo que não sabem o que estão desenvolvendo. E o sucesso desse produto, ele tá no nascimento. Eu fico brincando que isso é igual carro de Fórmula 1. Se nascer errado, não conserta, velho. Tá, foi. Então, você perdeu a temporada. Então, é muito importante que você saiba exatamente o que você está fazendo. Então, gaste tempo planejando isso. E por último, acho que sim, as pessoas gastam muito tempo nas coisas que não são foco. Pareto na vida, velho. Pareto. 80-20. 20% do seu resultado vai vir de coisas que vocês não dão atenção. Então, foca nos 20. Não fica gastando tempo no 100, não. Foca nos 20. Perfeito. Isso é realmente muito prático, né? 80% basicamente, é um trabalho que não vai trazer o retorno que você precisa. Muito bom. Mas eu acho que tem alguns pontos, né? A gente volta no tempo, lembra de alguns detalhes. Acho que o principal deles é você ouvir. Você ouvir os colaboradores, as pessoas que estão por parte do negócio, ouvir os sócios. Entender e aprofundar os negócios, acho que isso é fundamental para a gente conseguir, né, pegar os detalhes e fazer deles uma situação de sucesso. Perfeito. Então, tem alguns detalhes realmente que
como controladoria do negócio, como estratégia e execução, como a se trouxe. São detalhes que são bem relevantes, que quando a gente erra, a gente é sócio até em alguns negócios juntos, e tem pontos que eu vou dar exemplo. A parte imobiliária, se você errar no preço de venda, você mata o negócio. Então, né, a estratégia de venda também é totalmente, né, bem focada para você ter esse sucesso de valor de parcela, de como vai vender. Então, são detalhes que eu digo, converse bastante e ouça bastante, porque esse entendimento é um mecanismo da engrenagem que faz o negócio caminhar e dar certo. Perfeito. Teve algum caso que você possa pontuar um pouco, né, sobre não fazer? Apareceu uma oportunidade, era um negócio, era um caso, um case ali, mas que deu um passo atrás e o tempo mostrou que foi a melhor decisão. Dá para falar um pouco se já aconteceu, que tipo de negócio era esse, por que que não funcionava? Rapaz, isso acontece todo dia, né? Eu fico brincando, pegando o gancho do que o Maurício trouxe aí, eu ouvi, eu ouço, eu vejo, eu acho que você aprende fazendo isso. Você porque aprende a ler pessoas, você aprende a ler negócios, você aprende a conectar visão estratégica com o que está sendo trazido. E acho que o não ele é muito mais importante do que o sim. Porque na maioria das vezes, se você abraça tudo, você vai terminar não tocando nada dentro desse processo, né? E aí vai um pouco do que aquilo que eu falei, de ter profundidade nas coisas. Então, acho que eu vejo 1, 2, 3 negócios por semana novos aí, e vários deles que eu não entrei realmente não tinha fundamento, ou porque não tinha maturidade, ou porque não estava pronto ainda. Vários deles eu ajudei e terminei não participando também, mas fiz mentoria e faço mentoria, termino ajudando bastante gente. E isso eu acho que é importante. As pessoas têm medo, às vezes, de trazer o negócio e aprofundar, mas eu acho que a parte mais importante está nesse início aí, que é você validar o negócio, né? E você entender o seguinte, pô, ouvir de quem já fez, como é que funciona isso aqui, ou se dá certo ou não. Quem tá fazendo parecido comigo tá fazendo o quê? E ele tá errando e acertando em quê? Então, assim, o erro, ele é um grande aliado nesse processo. Isso é muito verdade. Léo, é o que eu digo. Às vezes eu acho que eu estou no caminho certo, e agora eu vou dar um exemplo, né? O Laboratório Baicard está montando sua primeira unidade agora, piloto, e com parceiros que são clientes do laboratório, que ao invés de montar um laboratório concorrente, me chamaram para ser sócio na extensão desse projeto. E aí você fica feliz quando você percebe que você tem um trabalho hoje que é sério, que é admirado, que você consegue hoje trazer as pessoas para perto. E dentro desse processo de sim, de não, que você trouxe, tem muito essa questão de empatia, de energia, de olhar olho no olho, né? De você sentar e conversar e entender qual o propósito mesmo. E quando esses propósitos estão bem alinhados, acho que a gente não tem que ter medo de ir adiante. Por mais que dê errado, que dê certo, a gente tem que ir por um propósito, né? Esse, para mim, é o ponto-chave, né? E assim, eu não posso dizer de nenhum negócio meu que não aconteceu ou deu errado, né? Todos, eu fui muito persistente, fui muito resiliente. E isso, eu acho que é a grande receita para que os negócios tenham tempo de amadurecer, cheguem lá na frente. Outro ponto que eu acho que é importante, como você falou lá atrás, muitos negócios falham porque as pessoas montam o negócio e querem viver do negócio. Eu sempre fiz o contrário, eu sempre usei os negócios como investimento na minha vida, como algo novo, que dependia de um processo de maturação. E nunca esperei ter rendimento desse negócio antes que ele te atingisse de fato, né? É como você botar uma criança para andar enquanto ela está engateando. Isso. Ela vai cair, não tem jeito, né? Então a gente tem que entender esse processo de maturação do negócio e quando é que ele de fato pode gerar algum tipo de resultado. Perfeito, perfeito. E em relação a enxergar oportunidades e criar essas oportunidades, trazer aqui alguns negócios que são mais públicos, né? Teve a Quinvo, né? Tem a clínica, tem o laboratório, tem o Vila Nova, né? Itacaré, tem o Gorges, né? Tem alguns empreendimentos. Então, antes de começar, o que é que vocês costumam olhar, né? Qual, onde é que vocês percebem? Isso aqui pode ser, ou isso vem de vocês? Acho que é muito peculiar, né? Tá. O empreendedor, ele é um bicho inquieto, né? Ele tá o tempo todo ali olhando para uma coisa, vendo outra. E eu acho que vem muito de você identificar o que você acha que é uma oportunidade. E às vezes você termina enxergando coisas que ninguém enxergou ainda. Certo.
Então, eu posso falar um pouco do Gorges. Foi um negócio emblemático, um residencial na Rua Chile, que a gente fez um retrofit. É um projeto que foi extremamente desafiador, porque o prédio, o terreno, eles tinham uma configuração bem complexa e a gente conseguiu fazer uma entrega muito importante ali na Rua Chile. Hoje virou um prédio icônico, altamente bem buscado, e hoje abriga os restaurantes mais bonitos, eu diria, da cidade, que é o Peixe Voador. E hoje ele tem um reconhecimento que é internacional. Então, é um projeto de visão. E assim, a gente montou esse projeto no momento que não tinha nada na Rua Chile, com exceção do Fera e do Fazano. Pronto, esse é um ponto. Então, Porque você chegar ali hoje e montar, ok, né? Agora, quando foi criado, porque ali é aquele centro histórico, vocês puderam ver as imagens que nós colocamos aí, né? Ali a Rua Chile estava passando por um processo, aquele centro histórico todo, né? De degradação. total. Estava começando já com Fera, mas fica até certo ponto uma interrogação. Por que que você conseguiu ali, né? Enxergar que, na verdade, o caminho era promissor? Salvador, na verdade, eu falo sempre sobre isso, né? E eu vou fazer até uma crítica ao baiano, eu vou fazer uma crítica até. Acho que os únicos baianos que estão lá, e depois vieram outros que a gente trouxe, fui eu e o Maurício Lins, que é sócio da gente. E depois a gente foi trazendo algumas outras pessoas importantes para esse cenário. Mas ele é muito desconfiado nesse processo, né? Ele primeiro, ele trabalha em feito manada. Se deu certo, aí ele vai. Se ele espera ver alguém ir lá, botar a cara. E aí o preço do pioneirismo, um pouco como você estava falando ali também. O pioneirismo também ele tem um preço. É verdade. E às vezes alto. Perfeito. Então a gente enxergou ali um lugar de transformação, a gente enxergou o que poderia acontecer adiante. A gente estudou bastante o modelo de transformar num produto residencial com hospedagem de alto padrão. E a gente conseguiu antecipar um movimento importante. Então, não é à toa que hoje a gente consolidou o produto com os produtos mais buscados de alto padrão em Salvador, tanto para residencial quanto para hospedagem. Perfeito, excelente. E no caso de montar um laboratório, tudo que você faz primeiro tem esse ponto, Sim. né? Você pode ser realmente um pioneiro, ter algo disruptivo, você pode inventar uma coisa que não vai ter nenhuma utilização dali para frente. A gente teve algumas, né? Teve, por exemplo, o caso das NFTs. Sim. Foi criado ali as NFTs, vendas, né? Alguns quase na casa do milhão, e hoje não valeu nada. No caso do empreendimento, dos negócios, o disruptivo também tem esse risco, né? Tem esse risco. No caso do BICAD, que é o primeiro laboratório, né, 100% digital da Bahia, e uma observação do Dr. Maurício, né? O primeiro mestre em odontologia digital do Brasil. Como é que você enxergou que esse era um caminho? Né? Porque hoje já está consolidado, né? Já está claro. Hoje, alguns dentistas até dizem que a odontologia digital não é o futuro, né? É o presente. E que daqui, já ouvi alguns dentistas dizendo isso, que daqui uns dias não vai ser odontologia digital, vai ser odontologia, né? O digital vai ser o normal. Mas como você conseguiu enxergar que ali era um caminho? O que é que você viu de diferente que talvez outras pessoas não viram? Léo, eu vi a oportunidade, na verdade, como eu digo, a parte de inovação, ele traz uma novidade, né? Perfeito. E essa novidade, ela tem relevância quando ela começa a mudar o fluxo de trabalho das pessoas. Certo. E aí é que eu estou dizendo, a digital é uma estrada asfaltada, sem buraco. Então, o cara que tem um caminho mais árduo para fazer um atendimento, para fazer uma entrega de um tratamento, ele percebe que ele consegue fazer isso de forma dinâmica, rápida, simples e com a melhor entrega. Acho que qualquer pessoa, né, acha isso relevante e vai ser relevante em qualquer setor. Perfeito. Então, acho que eu vi essa oportunidade, né, de entregar, né, uma resposta de melhor qualidade ao cliente, né, com material de melhor qualidade, com possibilidades de materiais variados e personalizar isso. Então, quando o cliente está satisfeito, ele faz o quê? Ele indica. Perfeito. Então, gera, na verdade, né, um processo de encantamento. E hoje a gente vive disso. A gente está num mundo hoje que as pessoas têm audiência própria. Isso.
Então a gente consegue hoje reproduzir o que a gente gera de entrega em uma rede social e a gente consegue, de fato, né, ganhar um nível de relevância em função disso. Perfeito. Trazendo só um caso que você já mencionou numa outra oportunidade e que me chamou muita atenção, que isso traz um ganho de fato para o dentista e para o paciente mesmo, né? O caso do fluxo 100% digital no protocolo, né? Sim. Para quem não é da área. Aí você pode entrar um pouco mais, por favor? E você transformar um fluxo que às vezes demoraria 6 meses, existem casos até de mais demorados, e você fazendo num espaço de tempo de 1 mês, 3 meses, em 3 sessões, né? Que é Isso. você escanear, você pegar uma maquete, que seria um modelo, e na sessão seguinte você já entregar aquele implante feito, né? Chamado implante protocolo. Então, isso para o dentista economiza muito tempo de cadeira, né? O tempo da cadeira do dentista é caro. E para o paciente também é uma experiência e tanto, né? Você reduziu o seu tempo. Fala um pouco mais sobre isso, por favor. Léo, é o que eu digo, a gente consegue pegar casos hoje de um desdentado total, uma pessoa sem dente mesmo, e consegue reabilitar ele aí num espaço de tempo bastante curto, já de forma prévia, né? Com a cirurgia guiada, que a gente planeja os implantes mesmo antes, e a prótese mesmo antes de instalação dos implantes. Então a gente tem muito recurso hoje digital, que gera um acerto maior no tratamento e encurta muito tempo. Perfeito. Então um tratamento como esse a gente demorava 3, 4, 5, 6 meses para conseguir concluir. Hoje, com o auxílio que a gente consegue concluir o tratamento desse em 10, 15 dias, né? Com provisórios, com os implantes em posição e com excelente qualidade, né? De perfil estético e realmente é revolucionário. Perfeito. Mas todo negócio disruptivo, ele enfrenta algumas barreiras, algumas dificuldades. Nesse caso, quais são as barreiras que você tem enfrentado, né? Que o laboratório, no caso, enfrenta frente aos clientes imediatos que são os dentistas? Vamos lá. A questão do protocolo Full Digital é um desafio muito grande na parte clínica mesmo. Eu foquei os últimos 3 anos a fazer todo esse processo de forma digital e me desafiei, né? E me tornei referência hoje nesse protocolo Full Digital. Porque eu busquei justamente os pontos que existiam de falha e fui corrigindo esses pontos até estabelecer um protocolo de atendimento bem detalhado. Perfeito. Então, hoje a gente consegue entregar esses trabalhos, né, de forma rápida e muito eficiente, com boa adaptação, com boa estética. É o que eu digo, a gente só consegue fazer dar certo quando se desafia. Perfeito. Perfeito. E hoje, quais são as maiores dúvidas ou as maiores dificuldades em aceitar? Ainda existe essa barreira? Até porque nem 100% dos dentistas fazem essa odontologia digital. Quais são algumas dificuldades que você nota que as pessoas têm, os dentistas têm? Na verdade, assim, as pessoas sempre têm uma resistência a uma mudança. Tá, E, de certa forma, assim, a odontologia digital não é nova odontologia. A odontologia é realizada com ferramentas que facilitam o dia a dia. perfeito. Então, assim, as pessoas não entendem ainda que o processo não é apenas um escaneamento ou uma moldagem. É todo o conceito do que é digitalizar. É você ter as informações do paciente, é você ter prontuário eletrônico, ter fotografias, ter registros. É você alimentar o laboratório com as informações para que ele consiga te trazer isso, né, de maneira também eficiente, de forma também rápida. Então, é todo um processo de setup mental. Perfeito. Então, um dentista que ele quer mudar e ser digital, ele precisa mudar o comportamento, né, e não é só o atendimento. Perfeito, perfeito. Muito bom. Perguntas rápidas. Crescer rápido ou ter uma margem alta? Rapaz, eu gosto muito mais da questão da margem, tá? Essa questão de crescer rápido, para mim, não tem mágica. O negócio para ele conseguir ser consistente, ele leva tempo. Então o mercado começa a entender. Acho que tem outro ponto que é mais importante do que isso tudo que eu falo. O 80% do sucesso de qualquer negócio é time. Você pode fazer um negócio maravilhoso. Se ele tiver um time errado, ele vai dar errado. Vai dar errado. Então não tem jeito. Se você tiver à frente do tempo, você vai dar errado. Se você tiver atrasado, você vai dar errado também. Então, você conseguir posicionar o produto certo no momento certo é a chave do sucesso para mim de produto. Abrir um parêntese aqui, opinião pessoal. Carro elétrico já se tentou várias vezes. Não tem nada de novo em um carro elétrico. Será que agora é o time? Certo? Será que foi o time a questão? Eu acho que você tem algumas variáveis relacionadas a isso, né? Você tem a indústria do petróleo que sempre sabotou qualquer tipo de inovação ligada a isso. Você tem uma questão do mundo aí, discutiram mais recentemente,
que veio com a COP30 relacionada a mudanças já de indicadores climáticos, e o carro elétrico tem um efeito enorme sobre isso. Você tem o avanço da tecnologia em relação à construção de baterias, com custo cada vez menor e cada vez mais eficiente, que está só começando. Então você vai ver já carro rodando com 1.500, 2.000 km de autonomia já já. E a própria simplificação do processo, né? Porque essa mobilidade da gente ela vai mudar muito ainda, ela está só começando. Recentemente, não sei se você viu essas últimas semanas aí, começou a mostrar um monte de veículo voador, né? Então aí você já começa a trazer IA para a gestão da mobilidade também. Tem. Então você daqui a pouco vai ter aí carro voador, moto voadora, carro autônomo. Eu fico brincando com os meus filhos, um tem 10, outro tem 6, que eles não vão dirigir. Então eu tenho que voltar para dirigir cedo. Eles não vão ver isso acontecer, né? Muito provavelmente, porque você vai mudar completamente o processo de mobilidade. Eu acho que carro elétrico ele veio para ficar. Eu tenho um carro elétrico há 2 anos já e não quero outra coisa. Eu acho que o conforto, a economia que ele traz e a simplicidade é tudo. Perfeito. Então você olha para um carro tradicional, quantidade de coisas que você tem que fazer entre revisão, peça, substituição, barulho, tudo isso, quando você acostuma a andar num carro elétrico, você não... É aquela história, paladar não regride, não. Concorda, Maurício? Rapaz, eu concordo, não só concordo, Léo, mas eu acho que o brasileiro ainda só não abraçou o carro elétrico totalmente por causa da rede ainda de abastecimento. É verdade. Eu, por exemplo, eu tenho um carro híbrido. Gostaria de ter 100% elétrico, mas eu pego muita estrada, então não dá para confiar. Perfeito. Então, como eu não tenho autonomia tão grande, eu demando de ter combustível ainda, por isso que eu tenho um carro híbrido. Mas dentro da cidade eu só rodo elétrico. E acho espetacular, né? E eu acredito que em muito pouco tempo as pessoas vão deixar de comprar carro. Nós vamos ter assinatura e carros autônomos vão buscar a gente na porta de casa e vai reduzir o trânsito, vai reduzir o número de carros que estão na rua. A gente vai ter uma revolução aí de mobilidade. Eu acredito nisso, sim. Eu acredito. Tudo leva a crer que o caminho é esse, né? No caso dos carros voadores, já tem algo muito pronto, que são os eVTOLs, né? Parece um drone voador, né? Tem alguns pontos que a gente pensa, né? E aí eu acho que a IA precisa ser a grande responsável por isso. Porque um drone, quando cai um problema, imagine um eVTOL caindo, né? Um eVTOL passando por cima da casa de todo mundo. E agora, o trânsito, né, que são a quantidade de carros que a gente tem, transformar isso em malha aérea, claro que seriam menos, porque são mais eficientes, mas passando para lá e para cá, a inteligência artificial tem que ser realmente... Não dá para deixar na mão da pessoa esse controle, né? Sem dúvidas. E aí tem um dado até bacana em relação a isso. Um dos grandes fabricantes mundiais desses veículos é a Embraer. Exatamente. Então, Embraer. a Evo é uma joint venture que foi criado com uma empresa americana e ela já produz, você já tem milhares de encomendas aí para rodar no mundo, né? Exatamente. Então, isso, a gente fica falando essas coisas, parecendo que tá falando do Jetsons, falando daqui a 20 anos, 10 anos, isso é para agora. Já tá lançado, né? Isso aí você vai ver rodando em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, Um exatamente. ano, 2, 3 anos aí, a gente já vai ter... Vai estar olhando para cima, os caras estão passando aí, e a gente tá ainda pensando no carro a combustão e tendo essa discussão. É verdade. Né? E é até interessante, você perguntou isso em relação à questão do carro elétrico, e aí tem um tabu, né? Eu via muito em rede social, do tipo, quanto custa a bateria? O grande lance é esse, né? Aí você pega, eu tenho visto recentemente, porque eu vim acompanhando isso de perto, né? Já tem carros no Brasil com mais de 500 mil quilômetros rodaram com a mesma bateria, tá? Verdade. E os caras continuam rodando e falam, está zero. A bateria continua aqui tranquila, não tem isso de trocar a bateria, não. Ou seja, quantos carros a combustão você teve, Léo, que rodou mais de 500 mil quilômetros? Não, nem perto. Nem perto disso. Combustão, quando chega a 100 mil, é um problema. Então, É mais gasto do que... E aí ninguém pergunta quanto custa o motor, né? Não, Então, impossível. eu brinco dizendo isso. Falei, bicho, quem fala sobre isso não entende o potencial de um carro elétrico. Perfeito. É um carro que ele tem muito menos componentes, muito menos peças, e a vida útil de uma bateria hoje, essas baterias novas, ela é muito longa, porque ela trabalha com 2 a 3 mil ciclos, né? 2 a 3 mil cargas. Então, faz muito sentido. Perfeito, perfeito. Léo, eu não queria terminar sem uma pergunta, né?
e não é bem uma pergunta, é trazer uma situação, talvez você me perguntasse que é, de onde é que vem essa questão do empreendedorismo para vocês? Perfeito, excelente. Então, nós temos uma mãe, né, que trouxe pra gente isso de forma muito bacana. Então, há 37 anos atrás, ela largou parte do que ela fazia, a formação dela na área da educação, montou uma escola, né, no interior da Bahia, em Jequié. E a coragem dela foi uma coisa que foi um ensinamento pra gente. A gente tinha, né, 12 para 13 anos, não é isso? Agora o que é isso? A gente participou da instituição, A né? gente Porque viveu esse processo. a escola foi dentro da casa da gente. Então a gente viu a escola sendo feita. A gente participou da construção da escola, do nome, da marca. E a única coisa que eu queria ter feito e não fiz foi ter estudado na escola, porque a gente não tinha idade. A escola começou no ensino infantil e a gente não tinha idade para alcançar a escola. Quando a escola chegou na série da gente já estava vindo para Salvador, já estava indo para a Perfeito. faculdade. E a gente não teve essa oportunidade. Mas eu acho que um grande exemplo, acho que é outra coisa também que o Maurício trouxe, que eu acho que é bem importante. É exemplo, velho. Na verdade, o exemplo, ele constrói, na verdade, os seres humanos, né? Você vê em casa, pra você... o exemplo de bom e de ruim, porque você vai saber o que você não quer e o que você quer. Então, você tem a oportunidade dentro de casa, ver a transformação que a gente viveu, de aos 14, 15 anos de idade, tá indo para banco descontar cheque, fazer depósito, entrando no financeiro. Então, isso antecipou muito a vida da gente. A gente veio morar em Salvador aos 15 anos de idade, e praticamente sozinhos. A gente, quando chegou aqui, a avó da gente estava com câncer terminal, morreu em poucos meses, e a gente cuidava dela. Então, isso antecipa muita coisa. Perfeito. A primeira empresa eu montei, eu tinha 19 para 20, então Cedo. eu comecei a empreender desde muito cedo. Perfeito. E tem uma frase que diz que as palavras ensinam, o exemplo arrasta, né? É isso aí. É isso. Verdade. E é realmente isso. Muito bom conhecer um pouquinho mais. Agora, como é que uma Bahia e outra Vitória? Não tem bom gosto, amor. Não, Mas aí não é questão de gosto, não é questão de visão de futuro. muito bom, perfeito. Agora, falando um pouco mais, trazendo só um pouco, né? Porque a gente foi conversando, a conversa foi rendendo. Logicamente, Maurício, né? Bulhões e Moacir Veiga, eles são irmãos, mais do que irmãos, são irmãos gêmeos, né? Então, dividem esse laço empreendedor, têm essa visão estratégica, são pessoas super referenciadas, muito bem-sucedidas. Agora, uma pergunta: qual hábito do seu irmão que você valoriza e tenta copiar? Pode começar com qualquer um dos dois. Um hábito que você valoriza e às vezes tenta até copiar. O Maurício, ele tem uma empatia que é incrível. Ele tem uma capacidade de ouvir as pessoas e de se colocar, de se dedicar, que é raro no ser humano. Então é uma coisa que eu admiro bastante dele. Eu concordo. Você tem uma coisa que me chama muita atenção, né? Primeiro é a ousadia. Ele sempre é um cara que, né, atirou pra vida e foi correr atrás desde sempre. Então também foi exemplo pra mim em muita coisa, né? E outro ponto que eu acho muito bacana, ele sabe se vender, ele sabe vender o negócio dele, ele sabe vender o peixe dele. Isso é muito importante. Perfeito. Acho que isso é meio que divisor de águas hoje no mundo que a gente vive. Uma empresa a venda é muito importante, não uma empresa que não vende, ela quebra, Exatamente. né? Toda empresa precisa vender, não é verdade? Mas o desafio não é nem vender o peixe, é vender e entregar o peixe. Ir lá, pescar, botar no gelo e entregar ele bonitinho lá, fresquinho. E tudo mais. E a título de curiosidade, falando um pouco mais sobre o Gorges, se vocês ainda não conhecerem, né? Ou não conhecem o Gorges, aqui em Salvador, para quem não é de Salvador, tá ali na Rua Chile, que é o maior centro histórico da América Latina. Vale a pena conhecer, tem um site. Vai colocar aqui também na descrição, para quem está no YouTube. Fala um pouco mais, qual é a perspectiva? Como é que vocês estão vendo? Pré-lançamento? Fala um pouco, por favor. O Gorges, na verdade, como foi um retrofit, o processo dele todo de legalização foi mais demorado, né? Então a gente adiou e ele passou por um processo totalmente disruptivo também em relação à construção e entrega. Porque a gente fez uma obra e nele foi feito a primeira casa dos conceitos definitiva. Então Perfeito. todos os ambientes foram criados por cada arquiteto,
foram mantidos até hoje e vão ser mantidos e vendidos dessa maneira. Perfeito. Então, a primeira grande diferença em relação a qualquer empreendimento tradicional é isso, que você entrega ele pronto, mobiliado, decorado, e isso não é natural no ramo de incorporação. O outro é a legalização. Se tratar de um retrofit, o processo de habits, o processo de legalização de escritura, ele tem um time que é diferente de um processo tradicional, que se tira o registro de incorporação e coloca disponível, né? Então, felizmente agora a gente conseguiu finalizar esse processo. Estamos fazendo um pré-lançamento agora no final de novembro. Acho que vai ser bem interessante. São poucas unidades, são unidades extremamente exclusivas, vão por andar. E eu acho que vai ser um grande case de sucesso também, na parte de vendas desses residenciais. Perfeito. Chegando já aqui um pouco mais para a parte final, 3 itens, Maurício, que você julga muito importante. Vou abrir um novo laboratório. Quais 3 itens que você acha fundamental levar em conta antes de abrir essa empresa? Primeiro, entender hoje quem é o seu público, né, para quem você quer vender. Outro ponto é o que você quer vender. É o produto exatamente, né, de fato. Então não adianta eu ir para o interior da Bahia e querer vender apenas cerâmica pura, com custo mais elevado, porque para impactar o dentista que está lá, trabalhar com laboratório aqui no digital vai ser muito mais difícil. Perfeito. Né? E o terceiro ponto que eu acho é você acertar também no preço. As pessoas, quando entendem que elas pagam um bom valor e tem um bom produto, é muito mais fácil fazer dar certo, né, do que você desafiar o mercado e querer atropelar o mercado de qualquer jeito. Perfeito. Tá aí a dica. Se você quer abrir um laboratório, a dica tá de quem já faz de maneira muito bem sucedida. 3 tópicos, 3 itens, antes de abrir qualquer negócio na sua área que você mais ali domina. Quais são 3 pontos que você sempre pensa? No meu case, que é muito mais ligado a startup, ligado a isso, a primeira coisa que eu olho é o seguinte, que problema você resolve, né? Perfeito. E aí, a primeira coisa que eu bato muito não resolve problema pequeno não, porque você não tem valor. É o tamanho do problema que você vai resolver. O seu negócio, a relevância, ele vai ter exatamente pelo tamanho do problema que você vai resolver. Verdade. A segunda é você identificar o que você vai trazer de apelo para a solução desses problemas. O quanto você vai chamar a atenção das pessoas e de que forma você vai resolver isso. O produto você vai entregar. E o terceiro, obviamente, aí eu já falei, é o time linkado com a estratégia, né? Por exemplo, uma mudança regulatória. Isso pode ser totalmente decisivo no sucesso ou insucesso de um produto. E a gente está num lugar que a previsibilidade regulatória ela vem na sangue. Beleza. Então, isso é muito importante, você acertar o produto no time certo. Então, sem isso, eu não acredito que nenhum produto possa... Pode ser por acidente, mas de forma planejada, você consiga ter sucesso. Muito bem. Então, agradecer aqui, antes de terminarmos, né? E passarmos para vocês as palavras finais, agradecer aos nossos apoiadores, né? Que tornam possível que a gente consiga construir e bater esse papo tão informativo, tão educativo, que sem dúvida nenhuma tem ajudado bastante nosso público, né? Então, agradecer mais uma vez a AGS Tech, né? Uma empresa parceira, uma empresa colaboradora. Se sua empresa está precisando de assistência técnica, computadores, notebooks, tanto Mac como PCs, tudo que você precisar de cabeamento estruturado, servidores em nuvens, entre em contato com a AGS Tech. Eles vão ter o maior prazer em te atender. E agradecer também a Dom de Presentear, né? Excelentes cestas de café da manhã, um excelente presente, uma dica. Quer presentear quem você gosta, um aniversário, uma data comemorativa, quer dar um agrado? Dom de Presentear, cestas de café da manhã muito especiais. Meus amigos, eu realmente gostaria de agradecer pelo tempo, agradecer por essa aula que vocês puderam dar aqui e, por favor, considerações finais, o que é que vocês poderiam trazer para o público de modo geral e para o público de vocês? Ousem, coragem, vão para cima, sonhem, mas executem, não adianta ficar no sonho, né? Perfeito. E hoje eu acho que a forma de a gente não ter teto é empreender. Qualquer outra forma, a gente vai ter teto. Perfeito, excelente. Eu falo sempre, Léo, de resiliência, foco e persistência. Acho que isso é uma tríade que é fundamental para qualquer negócio, né? Como te falei, é um desafio muito grande empresariar num país que a gente tem pouco acesso a crédito, que hoje a parte tributária exige muito do empresário.
e realmente, né, dificulta muito o dia a dia. Então tem que ter muita vontade, muito foco, né? Você falou isso lá atrás de forma, né, bem direta. Não adianta querer abraçar o mundo. Já cheguei a me envolver com 8 negócios diferentes. E aí fui me desfazendo de alguns no meio do caminho para justamente focar no que me interessava. E eu acho que isso é um grande ponto. Perfeito, perfeito, excelente. Então, fala também onde é que as pessoas podem. Quero saber um pouco mais sobre Dr. Maurício, quero saber um pouco mais sobre o Moacir, de que maneira eles podem te encontrar nas redes sociais. Basta me encontrar no @Maurício Bulhões. Tem meu portfólio lá do meu trabalho como dentista, como implantologista e algumas dicas do laboratório. Então eu trago um pouquinho disso lá. O meu no Instagram e LinkedIn, Moacir Veiga, Moacir com Y sem R e Veiga tudo junto. Então vai ser bem fácil de achar. Perfeito. E vamos colocar também, né, na descrição, também nos vídeos. Se você estiver vendo pelo YouTube, tá na descrição. Se for nos cortes do Instagram, também vamos colocar sempre marcando aqui os dois. E mais uma vez agradecer. Muito A obrigado. gente que agradece, não? Muito obrigado, Léo. Bom demais essa troca aqui. Isso é muito enriquecedor pra gente também. Perfeito, realmente é muito bom bater esse papo com pessoas que elas vivenciam, né? Vivem o dia a dia do empreendedorismo, conseguem trazer para a gente a prática, a vida real, e principalmente no nosso mercado, né? Que é o mercado aéreo. Então, realmente, muito obrigado, queremos agradecer muito por mais esse bate-papo. E assim nós finalizamos, né? Mais um episódio do Nexus Podcast. Como sempre gosto de dizer, o conhecimento, o empreendedorismo e o sucesso, ele deixa rastro. E hoje nós conseguimos conversar com o Maurício e com o Moacir e entender, né, o rastro que eles deixaram e, sem dúvida nenhuma, com certeza tiramos muito proveito. Então, até uma próxima. Um abraço.